Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso programa Resenha de Mercado na nossa estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir deste momento vou passar para vocês aí as informações que vem fazendo preço no nosso mercado financeiro e no mercado corporativo aí, iniciando o ano de 2026. Seja muito bem-vindo ao ano de 2026. Feliz ano novo aí, pessoal. Que seja um ano abençoado, que seja um ano de muita prosperidade, de muitos investimentos assertivos, né? E esse ano é ano de Copa do Mundo e ano de eleição, né, pessoal? Então vai ser um ano aí bem movimentado, vai ser um ano aí que o governo vai gastar bastante, né? E o ano já começou quente aí com o Trump, né? Os Estados Unidos invadindo a Venezuela e também prendendo, né, o Nicolás Maduro e também prendendo a primeira dama, a esposa dele. Na semana passada, no final de semana, no último domingo, né, os Estados Unidos, vocês já devem saber disso aí, entrou na Venezuela, fez lá é, é, teve uma estratégia, né? Enfim, teve uma operação para entrar nos Estados Unidos e acabou prendendo lá o Nicolás Maduro, que na visão dos Estados Unidos, né, pessoal, é um narcoterrorista, que na visão dos Estados Unidos não é presidente legítimo da Venezuela. Eu vi muita gente criticando aí o que os Estados Unidos fez, falando que isso não se deve fazer com um país soberano, enfim. Mas aí, pessoal, tem várias e várias coisas que eu não vou entrar aqui. O nosso intuito aqui é falar sobre investimentos. Mas a verdade é que os Estados Unidos não reconhecia Nicolás Maduro como presidente. Tá? Para os Estados Unidos, ele era um narcoterrorista, ele é um homem que praticava crime contra os Estados Unidos. Então, na visão americana, tanto é que o presidente não precisou nem pedir autorização para o Congresso, né? Na visão americana, como aconteceu com o Bin Laden depois do evento com as Torres Gêmeas lá, os Estados Unidos foi lá e prendeu ele. Tem muita gente falando disso, né? E o porquê que os Estados Unidos deveria ter declarado guerra e deveria ter pedido ao Congresso. Bom, na visão americana, o Maduro não é presidente, tá? Então os Estados Unidos não têm que pedir permissão para o Congresso para entrar lá, segundo aquilo que eu ouvi, tá? E muita gente falando aí que não pode derrubar o ditador dessa forma, que por mais que ali era uma ditadura, não poderia os Estados Unidos fazer o que fez. Bom, essas pessoas quando falam isso, elas estão legitimando o Maduro como presidente, né? Os Estados Unidos não via, muitos países não veem ele como presidente. Enfim, acabou acontecendo tudo isso, né, pessoal? E o que isso tem a ver com os investimentos? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, olhando para o lado do investimento, não vou falar que isso é certo, isso é errado, vou falar da visão de investimento, tá? Que é o nosso prisma aqui. Vamos lá. O que acontece? Bom, a Venezuela indo bem, os Estados Unidos já falou que eles vão administrar a Venezuela por um tempo até passar o bastão para outro presidente. A Venezuela indo bem, assim como a Argentina indo bem, assim como o Paraguai indo bem, é extremamente vantajoso para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil faz divisa com a Venezuela, né? Todos os países periféricos ao redor do Brasil que estiverem indo bem, que estiverem com a economia boa, vai ser bom para o Brasil. E a Venezuela vai ter a sua economia transformada? A gente não sabe. A gente não sabe. Eu acredito que sim, tá? Venezuela hoje tem a maior reserva de petróleo do planeta, tá? A maior reserva de petróleo do planeta tá dentro da Venezuela. Venezuela é um país que tem muito, muito petróleo. A Venezuela nos anos 50 era um dos países mais ricos do planeta, tá? Era um centro de cultural, um centro de negócios. Enfim, as pessoas ricas iam para Venezuela, não vinham para o Brasil, tá? Muita gente fala que o Brasil era só escala para que as pessoas ricas fossem para Venezuela. Então era um país extremamente rico, como a Arábia Saudita, esses países que sabem explorar o petróleo, como a Noruega, né, que sabe explorar o petróleo, sabe guardar o dinheiro, não só gastar o dinheiro, não só fazer dívida. Então a Venezuela já foi uma das maiores economias do planeta nos anos 50, tá? É só você pegar. Isso vai acontecer de novo? A gente não sabe. Mas a tendência é que os Estados Unidos faça com que a Venezuela comece a produzir mais petróleo. A gente sabe que lá o retiro de petróleo, as empresas que fazem isso já estão sucateadas, como, né,
vem acontecendo em outros países aí com outras empresas públicas, né? Eles não conseguem mais praticamente tirar petróleo. E os Estados Unidos, fazendo com que a Venezuela tire petróleo, a tendência é que o país vá um pouco melhor, né? A gente não sabe se vai voltar a ser rico ou não. E é bom para o planeta também, para o Brasil. Por quê? Como eu já falei, primeiro, é um país de divisa com o Brasil. Veja a Argentina, depois que ela deu essa virada com o Milei, como cresceu a exportação do Brasil, principalmente de carro, para a Argentina, que ajudou a segurar o nosso PIB o ano passado. Então isso é excelente para o Brasil. Se a Venezuela for bem, é excelente para o Brasil. Paraguai indo bem, é excelente para o Brasil. Então todos os países periféricos aqui, que fazem divisa com a gente, que vão bem, isso é muito bom para o Brasil, como acontece na Europa. Países periféricos indo bem, os países centrais também vão muito bem. E a gente tem que entender, pessoal, que o Donald Trump não fez nada disso para salvar o povo da Venezuela. Esquece isso. Ele tá pensando no dele e ele tá pensando nos Estados Unidos. Ele baixando o petróleo vai ser muito bom para os Estados Unidos e para o planeta inteiro. E, né, por tabela, o povo venezuelano, né, a gente viu bastante comemoração aí, acaba sendo beneficiado. Vamos ver o que vai acontecer, mas realmente o Donald Trump foi lá e derrubou o regime do Maduro, tá? Ele vai ser julgado e alguns falam aí, eu não sei se é verdade, tá, pessoal? Não tô afirmando nada aqui, de que os ministros da Suprema Corte lá da Venezuela também vão ser julgados. Isso eu não sei, tá? Tem matéria na internet aí, não tô afirmando nada. Tá bom, pessoal? Eu acabei não dando os nossos recados aí de sempre, então siga as redes sociais da rádio, siga o Resenha de Mercado, Resenha de Mercado JF, nós estamos em todas as redes sociais. O programa tá saindo inédito agora aqui na rádio e todas as segundas-feiras sai o programa na íntegra no nosso canal do YouTube e também lá no Spotify. E se você quiser ser um patrocinador nosso, só entrar em contato com o comercial da rádio ou com o comercial do Resenha de Mercado. Resenha de Mercado, aliás, o WhatsApp 45 30 37 24 33, tá? Ou em qualquer rede social. Se você também quiser saber como que você faz para aprender a investir de uma forma objetiva, investimento de longo prazo, entra lá na nossa comunidade, tá? Nós temos a nossa comunidade, onde a gente tem o grupo de WhatsApp, a gente tem a comunidade, a gente tem as aulas, você tem acesso direto a mim, tá? Então, para você aprender a investir, só entrar em contato com a gente. WhatsApp 45 30 37 24 33. E se você quiser fazer consultoria na tua empresa ou a consultoria pessoal financeira, tá? Ou também na parte empresarial, só entrar em contato também com a gente aí, 45 30 37 24 33. Pessoal, a gente precisa salvaguardar o nosso patrimônio. Beleza, pessoal? Então, enfim, aconteceu tudo isso, né? Vamos ver os próximos capítulos. A gente sabe que tem muita gente no Brasil criticando, né? Geralmente quem tá criticando é político, né? Geralmente quem tá criticando é político porque tem medo disso acontecer com ele, né? Então, não tô falando que isso vai acontecer, mas, né, todo mundo tá falando que, mas lá é uma ditadura, não poderia ter feito, é uma ditadura, mas não poderia ter feito como foi feito. Viu? Mas como é que trata a ditadura? Como é que faz? Como é que negocia com o ditador? Né? Aí, alguns políticos falando de polarização. Na Venezuela não tem polarização. Na China não tem polarização. É um partido único, você tem que engolir e ficar quieto. A polarização, ela é fantástica. O que faz o ser humano crescer e evoluir é a polarização, é o contraditório, né? Até é um dos princípios da ciência. A ciência é verdade até que uma tese ela é verdadeira na ciência até que ela é provada ao contrário. Agora você imagina se a gente tem uma tese na ciência e ninguém mais pode questionar essa tese. O que vai acontecer? A ciência vai parar, vai travar. Então a evolução humana, ela vem através da polarização. De você falar uma coisa, eu não concordar respeitosamente, rebater aquilo que você está falando e a gente chegar a uma conclusão, né? Que era a famosa dialética de Hegel, né? Tese, antítese e síntese. É assim que o mundo funciona. E aí, quando as pessoas vêm falar que a gente não pode ter polarização, eles estão querendo acabar com a humanidade, acabar com a evolução da humanidade. Porque a nossa evolução, ela vem através da polarização. Até a tua própria polarização com você mesmo. Quando que você evolui? Quando você olha para uma coisa que você está fazendo, você não concorda com aquilo,
Você começa a questionar aquilo que você está fazendo, e através do questionamento que você tem, através daquilo que você está pensando, você chega a uma outra forma de fazer as coisas. Melhor, na maioria das vezes. Então, pessoal, é muito complicado o que está acontecendo. As coisas estão ficando chatas. A gente não pode mais polarizar, a gente não pode mais discordar. E aí, quando eu falo discordar, não é você agredir a pessoa. Não é você maltratar a pessoa. Não é você fazer nada de mal com a pessoa. É discordar com respeito. É discordar com a tua, com o teu direito de discordar. Só que muitas pessoas hoje falam que a gente não pode discordar, que discordar faz mal, que você não pode falar contra a democracia. Por que não? Por que você não pode discordar de alguma coisa? A Constituição fala que você não pode discordar da própria Constituição? São todas. Eu não estou afirmando nada, pessoal. De tudo que eu falei nesses quase 11 minutos aqui de programa, eu não estou afirmando nada. Eu estou levantando perguntas. Não estou afirmando. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos ver o que vai acontecer. Só que o Trump, né? Tem gente que fala que ele fala e não faz, mas tem vezes que ele vai lá e faz, né? Dependendo do interesse dele, ele vai e faz, né? Pessoal, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui dos nossos indicadores, né? Você que está aí você que está escutando na rádio, não vai ver, mas eu vou falar aqui para você, e você que está vendo depois vai ver. Pessoal, lembrando, tá? Na semana que vem voltam os nossos relatórios. Eu tirei aí uns dias de folga, não fiz relatórios nos últimos dias aí, não mandei relatório, tá? Mas a partir da semana que vem volta os nossos relatórios, o relatório do mercado financeiro, o nosso relatório do varejo também. Quer saber como você pode receber esse relatório? Entra lá na nossa comunidade, tá bom? Vamos lá. Os primeiros dias aí do ano, tá? Vamos falar um pouquinho aqui. Estamos começando o ano aí. E o Ibovespa praticamente nos últimos 5 dias, que pegou o finalzinho de dezembro e comecinho aí de janeiro, praticamente no 0 a 0 aí, 160 mil pontos, tá? E no ano, né, 0,38 de queda, praticamente no 0 a 0. Vamos ver como é que vai se comportar. O SP500 do final de dezembro para o começo agora de janeiro, a gente teve uma retração de 1,2% e no ano aí 0,29, praticamente no 0 a 0 também, né, pessoal? 6.858 pontos, tá? Existe previsão, vamos lá. Qual que é a previsão do mercado brasileiro? Nós temos dois cenários. Se a gente tiver um cenário de mudança de presidência, mudança de governo, a gente tem um cenário onde o Bovespa pode passar de 200 mil pontos, tá bom? Se a gente não tiver mudança, a gente deve ter retração de Bovespa e aumento na cotação do dólar. Caso contrário, a gente deve ter esse mercado brasileiro crescendo e também o dólar arrefecendo, tá? Vai ser muito volátil esse ano aí, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Eu tenho a minha tese, tá? Eu tenho a minha tese, posso estar errado, mas eu acho que a minha tese é continuidade do governo, tá bom? É continuidade, é a minha tese. Mas a gente não sabe, não dá para apostar, não dá para saber o que realmente vai acontecer. Eu tenho a tese, mas eu não tô apostando nela, tá? Eu acredito que pode dar continuidade, mas eu não sei. E aí, pessoal, o que acontece? Mercado americano, a gente tem uma tendência aí de alta, tá? De mais ou menos aí uns 16%, estão falando do SP500 aí de 16%. E aí como é que fica o nosso portfólio? Bom, nosso portfólio segue o jogo, segue a estratégia. 30% Brasil, 70% mercado global. Aí Estados Unidos, USITs em mercado irlandês, posição no mercado mexicano, posição no mercado indiano, o que mais? Posição no mercado argentino, tá? Então a gente está posicionado em todos esses mercados aí, principalmente mercados emergentes que a gente vê uma perspectiva de crescimento. Lembrando que nada disso aqui é recomendação, nem de compra, nem de venda e nem de manutenção de ativo. Quer saber como que a gente faz isso? Entra lá na nossa comunidade, tá bom, pessoal? Bitcoin, tendência de alta também no ano, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Dólar, nesses primeiros dias do ano aí, acabou caindo um pouquinho, né? 2,25. Fechado aí no final de semana, começando a semana agora a 5,42. Só lembrando, tá, pessoal? Segunda-feira agora o ouro começou subindo, tá? O ouro começou subindo. Estão falando que isso aí é reflexo da invasão lá dos Estados Unidos na Venezuela, né? A China se pronunciou e pediu para que os Estados Unidos devolva Maduro
para a Venezuela. A gente sabe que isso não vai acontecer. E outro detalhe muito importante, tá? Brasil voltou, Banco Central voltou a comprar reserva de ouro, tá? Voltou a subir a nossa reserva de ouro aí, comprando mais ouro também. Os países, nem eles apostam na sua própria dívida, tá? E muitos países estão deixando de comprar dívida americana, tá, pessoal? Outra coisa também que a gente está fazendo lá dentro do nosso portfólio. Eu tinha um percentual muito grande do meu portfólio em ETF lastreado em tesouro americano, tá? Na semana passada já vendi uma boa parte, realoquei em alguns REITs, em alguns REITs americanos, tá? Que são semelhantes aos fundos imobiliários, porque a tendência agora é Estados Unidos baixar juro, baixando juro, REITs deve andar e Bolsa Americana deve andar também. Lembrando, pessoal, não é recomendação, tá? É isso que eu tô fazendo no meu portfólio e lá dentro da nossa comunidade a gente fala um pouquinho disso aí que a gente tá fazendo também, beleza? Bitcoin aí no comecinho do ano, uma alta de 2.2, 89 mil pontos, tá? 89.843 e no ano aí também, né, 2.70, não dá para saber para onde que vai. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Ah, pessoal, isso aqui é uma tabelinha bem legal para você que tá na rádio, eu vou falar aqui para você, né? E para você que vai ver depois, é bem legal essa tabela. O ranking de investimento de 2025, o que mais valorizou em 2025, tá? E aí, pessoal, aqui tem o ranking dos ativos que mais tiveram valorização no ano passado, tá? Olha só que interessante. Prata, 139% de alta no ano passado, tá? Segundo colocado, ouro, tá? Ouro, 61% de rentabilidade. O que mostra? Por que os metais estão subindo? Porque as pessoas estão perdendo confiança nos títulos dos governos, tá? Quando prata e ouro começa a subir muito, começa a esticar muito, isso mostra que as pessoas, os investidores, estão receosos em relação ao mercado real. E aí eles vão para ativo de proteção. Se você pegar ouro, a prata, na minha concepção, o próprio Bitcoin, eles não são ativos, né? Eles não geram renda para você, né? Eles são proteções, né? Que você vai colocar o teu patrimônio ali para não perder valor de mercado. Terceiro lugar, tá? O EWZ, que é o mercado brasileiro. Quase 40%, ficou no terceiro lugar aqui, quase 40% de rentabilidade. 39% de alta. Daí você fala assim, nossa, tá vendo? A bolsa tá subindo, né? O governo usa muito isso aqui. A bolsa está subindo, o mercado está subindo, o Brasil tá indo muito bem, tá vendo? Todo mundo fala que aqui tá em crise, mas o Brasil tá indo muito bem, ó. 39%. Não. Primeiro fator, porque a bolsa brasileira subiu, tá? Não tem nada a ver com o governo. Pessoal, não tô falando mal do governo aqui. Se tivesse fazendo coisa certa, eu estaria falando coisa certa, que eu estaria falando que tá fazendo certo. E não é. Primeira coisa que tá acontecendo aqui. Estados Unidos sinalizando que vai baixar taxa de juro. Segundo, Estados Unidos baixa a taxa de juro, o investidor ele vai tirar o dinheiro dos títulos americanos, ele vai colocar o título, vai colocar em ações, vai colocar em REITs e vai colocar em mercado emergente. Aí você fala assim, mas você é brasileiro e você fala que você não tem, que você investe mais nos Estados Unidos. Sim, 70% tá em mercado global do que eu tenho, mas 30% tá em mercado emergente, que é Brasil, que é Argentina, que é México, que é Índia, se bem que Índia hoje eu já não considero mais mercado emergente, tá? A Índia deve passar, depois eu vou mostrar a matéria para vocês, passou a Alemanha aí como acho que terceira ou quarta maior país em PIB, tá? E deve passar a China daqui a alguns anos, tá? Então, primeiro fator, baixa do juro americano. Segundo fator, isso deprecia a moeda americana. Depreciando a moeda americana, os americanos vão para outros mercados investirem, tá? Então isso é um movimento global. Isso é um movimento global. Nós estaríamos muito melhor, tá? Se o Brasil tivesse fazendo as coisas corretamente. O segundo, o Ibovespa, 33%, tá? O EEM, que é um ETF aí de mercados emergentes, na quinta posição, com 31%, tá? Na sexta posição, Nasdaq 100,
QQQM, 20%. E aí muita gente fala da tal da bolha.com, enfim, não sabe o que vai acontecer, tá? Segundo, o ETF mundial, tá? Pra falar a verdade pra vocês, eu não conheço muito bem esse ETF aqui, nunca fui estudar ele, que é o MSCI World 20.33. Em 10º lugar, né? Perdão, 8º lugar, SP500, 16.68, tá? Bitcoin, e aí com uma queda de 10% e Ethereum com uma queda de 14%. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o índice do SP500, o VOO, ele teve uma rentabilidade de 16% ano passado, tá? A minha carteira americana teve uma rentabilidade de 24%. Eu bati o SP500 o ano passado, tá? Bato todos os anos? Não bato todos os anos, mas o ano passado eu acabei batendo o índice do SP500. E olha que eu tenho das 7 magníficas lá, que é quase 40% hoje do mercado, né? Que seria na Nasdaq, né? Mesmo Nasdaq aqui com 20% eu bati 24%. Mas a minha carteira tem empresa de tecnologia, tem empresa que não é de tecnologia, né? Acabou batendo o índice aí. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui agora das notícias, daquilo que vem acontecendo no mercado mundial e já preparando vocês aí para este ano. Matéria do Poder 360. Política fiscal de Lula é insustentável, dizem instituições públicas, tá? O relatório do IFE, tá? Que é um órgão, tá aqui, ó, órgão vinculado ao Senado, mas ele é independente, tá? Aponta exceções ao arcabouço fiscal e perda de credibilidade. Pessoal, o que acontece aqui? Ó? Relatório divulgado em dezembro de 2025 por esse órgão em parceria com o IPEA, né, ligado ao governo federal, traça um diagnóstico convergente sobre a política fiscal do governo. Bom, essa matéria aqui, pessoal, ela está até meio desatualizada. Por quê? Porque o próprio governo, próprios membros do governo, já disseram que em 2027 ou 2028, nós vamos ter um apagão e não vai ter grana. Não vai ter grana. A gente sabe que esse arcabouço, ele não se sustenta, porque é aquilo que eu falo para vocês. O governo, ele tem o arcabouço fiscal, né? Ele tem lá o arcabouço, ele fala assim, ó, nós vamos bater a meta desse ano. Qual que é a meta desse ano? Uma retração, né? Ou um percentual negativo de até 0,25. Aí o que acontece? Tem um monte de coisa que eles tiram da conta. É como se você tivesse orçamento em casa e teu orçamento lá explodiu 30% a mais, esse 30% você tira para fechar o teu orçamento. E segundo a matéria aqui, pessoal, tá? Nos 3 primeiros anos de vigência desse arcabouço, tá? O estouro foi superior a 170 bilhões fora da regra fiscal. Fora da regra fiscal. 170 bilhões. E mesmo assim, tá? Mesmo assim, os 2 primeiros anos, 23 e 24, 23 eu não lembro, mas 24 e 25 fechou com déficit. 25 vai fechar com déficit. Né? Dentro da banda de tolerância ali, que é 0,25. Eu nunca vi um negócio desse. É só o governo mesmo que faz isso. Né? A gente vai bater a meta, mas a meta é negativa? Sim, a meta é negativa, a gente vai bater meta. Entendeu? 170 bilhões. 170 bilhões a mais, tá bom? Do que fora do arcabouço. Fora daquilo que eles falaram que eles não iam cumprir, tá? Então, a gente sabe, tudo isso, pessoal, para mostrar para você aonde você tem que colocar o teu dinheiro, aonde você tem que colocar o teu investimento, porque toda essa dívida aqui, quem vai pagar é a gente. Toda essa dívida aqui, quem vai pagar é a gente. E aqui uma outra matéria bem interessante, tá? Que fala um pouquinho sobre a economia do Brasil em 2025, tá? Uma matéria aqui da CNN Money, e eu achei bem interessante aqui, pessoal, falando um pouquinho sobre o Brasil em 2025, sobre os gráficos aqui. Primeira coisa, histórico de crescimento anual do PIB, tá? Como já esperado pelos analistas, a atividade econômica perdeu força em 2025, após avanço de 3,4% em 2024, o terceiro ano seguido de crescimento, com juros no maior patamar. Para esse ano, a perspectiva do mercado é avanço
de 2,26. Ou seja, a gente tinha crescido mais 2024 e 2025 agora a gente caiu. Trajetória da Selic, pessoal, tá? Vamos lá. Juros. Os juros em 2 dígitos voltaram a ser o centro das atenções em 2025, tá? Quando o Banco Central retomou a alta, lá em deu uma baixada e depois acabou aumentando em 15%, tá? A queda da inflação, sobretudo, na metade e no final do ano, gerou expectativa de que tenhamos alívio na taxa de juro. E aí a expectativa, né, nós estamos em 15%, a expectativa é que a gente acabe 2026 com a Selic mais baixa. Só que eu acho que isso pode não acontecer se o governo continuar gastando como ele está gastando. Inflação, queda da inflação foi uma das surpresas positivas nos indicadores da economia de 2025, tá? Caminhando para fechar em 3,5 com margem de 1%. Após bater 5,53 no acumulado em 12 meses em abril, tá? O IPCA deve terminar 2025, ainda não saiu, né? Deve terminar aí na faixa aí de 4,32. Lembrando, pessoal, que a meta é 3, mas aí eles têm uma tolerância de 50%. Já expliquei isso para vocês aqui. É irreal, é ilógico você ter uma meta e ter tolerância 50% para baixo, 50% para cima. Nada no mundo se sustenta com isso, é só o Brasil. E agora, eles têm uma regra lá que se você só não cumpre a meta se você ficar mais de 3 meses fora da meta, tá, pessoal? Um negócio assim bem estranho. Outra coisa, taxa de desemprego, tá? O mercado de trabalho mostrou resiliência em 2025, com queda em seguidas no desemprego e o desemprego com mínima histórica. No trimestre encerrado em novembro, a taxa foi de 5,2. Então, né, a gente pega aqui 5,2. E aí o que acontece? A gente tem toda aquela tese também do mercado que, primeiro, quem é considerado desempregado é quem está procurando emprego. Em alguns casos, quem recebe benefício não está procurando emprego, está fazendo bico, e a informalidade vem crescendo no Brasil, o desemprego vem caindo. Mas a gente sabe que as coisas não são dessa forma. É a métrica do governo. Segundo a métrica, tá tudo certinho, né? Mas é a métrica do governo. E você que está no mercado, você que é empresário, você que está trabalhando, você sabe que não é isso que tá. É igual a inflação. Fala de inflação de 4%. A gente sabe que a inflação real não é 4%. Vai no mercado. Você tá pagando só 4% a mais de alta nas coisas do mercado? Pelo amor de Deus, né? Você acha que o desemprego tá em 5%? Tá em 5% das pessoas que estão buscando emprego. Tem gente que já desistiu de buscar emprego. Tem gente que recebe auxílio e não vai buscar emprego. Essas pessoas não entram no número, né? E aí a gente tem um contingente mínimo de pessoas com carteira assinada, um contingente mínimo de pessoas produzindo e sustentando lá quase, enfim, mais de 100 milhões de pessoas, né? A gente tem mais ou menos aí, se eu não me engano, 14 milhões. Até eu trouxe uma matéria aqui de pessoas hoje gerando riqueza e o resto aí de aposentados, funcionários públicos, né? Não que funcionário público trabalho gera riqueza também, né? Mas o mercado privado que é quem sustenta tudo isso, né? E os auxílios também, os aposentados, né? Então, e o nosso último gráfico aqui, a queda do dólar, né, pessoal? O dólar realmente ali, ele caiu, né, de 6,15 começo do ano passado, para o final do ano aqui para 5,52, 5,49, foi mais ou menos o que ficou o dólar em relação ao ano passado. E já falei para vocês o porquê que o dólar caiu. O dólar não caiu por causa do governo, o dólar caiu por causa de várias variáveis que tem a ver principalmente com o mercado global e com o mercado americano, tá bom, pessoal? Outra matéria aqui, por que o Brasil não voltou ao nível de 2014 até agora? Pessoal, só para vocês terem uma ideia, o PIB brasileiro real, ele ainda não chegou nem ao nível de 2014, tá? Ó, especialistas destacam que o país atravessou crises internas, como impacto do impeachment da ex-presidente Dilma, né? Choques externos como a pandemia. E aí, pessoal, o que acontece aqui? O produto interno bruto do Brasil nunca voltou ao auge do crescimento médio de 11% ao ano de 68 a 63.
mas agora enfrenta dificuldades para retomar a taxa de 10 anos. Primeira coisa que a gente tem que falar aqui para vocês, tá? Esse crescimento de 68 a 73 aqui, tá? Foi um crescimento em cima de dívida. E depois veio lá a nossa inflaçãozinha lá de 200% quando os militares saíram, tá? Então, não é bem. É a teoria do cartão de crédito, tá? Vamos fazer dívida, o país cresce, a gente não consegue manter, não consegue pagar as contas e depois, ó, a gente se ferra, tá? Então, vamos falar o que é verdade aqui, que o governo militar deixou uma inflaçãozinha lá de 200% para nós, depois de fazer dívida pra caramba, tá? E aquele tal do lado dos 50, crescimento de 50 anos em 5. Pessoal, não existe milagre, não existe milagre, tá? Então, vamos deixar o negócio bem redondinho aqui, tá? Em 2014, a soma dos bens e serviços produzidos no país foi de 2,46 trilhões, enquanto em 2024 o montante foi de 2,17 trilhões aqui lá em dólares, tá? Ou seja, a economia não só manteve estagnação observada desde o fim do século passado, mas passou a regredir nos últimos anos. E aí, pessoal, o que acontece? Nós tivemos ali nos primeiros governos do atual presidente, Lula, né? Dos dois primeiros governos dele ali, a gente teve um boom de commodity. Sim, o Brasil estava criando riqueza, porque tinha muita demanda de commodity, o Brasil estava produzindo muito, então o país ganhou muito dinheiro, né? Guardadas as devidas proporções, foi o que aconteceu com a Noruega na época que, né, quando começou a vender muito petróleo, só que a Noruega fez, né? Ah, mas a Noruega é um país pequeno, tem tudo isso, né? Mas sempre tem desculpa, né? Sempre. Aí para comparar o bem-estar da Noruega, compara. Agora, quando é para comparar o que eles fizeram de certo e a gente fez de errado, aí não compara, né? Então o que acontece? A Noruega criou um fundo lá, não gastou tudo que arrecadou, e o país hoje é um país que, se quiser só viver de renda, poderia só viver de renda. Ah, mas é um país pequeno. Sim, é um país pequeno. Mas então você não pode comparar o bem-estar que eles dão como vocês querem comparar muitas vezes o bem-estar que é dado aqui no Brasil. Então não tem. Ou é ou não é, né? Dois pesos, duas medidas não dá. Então o que aconteceu? O Brasil ganhou muito dinheiro. Só que o que aconteceu? O Brasil gastou muito dinheiro. E lá no governo Dilma, acabou explodindo a bomba. E aí, a Dilma tentou manter esse crescimento, já tinha ido o boom das commodities e o Brasil não tinha mais dinheiro, porque tinha gastado tudo, ela tentou manter aquilo artificialmente e deu no que deu, né, pessoal? Deu no que deu e a gente acabou se ferrando e estamos pagando a conta até hoje. Até hoje, tá? O sistema é feito assim, os políticos agem dessa forma. Tá bom, pessoal? Tinha mais notícias pra passar aqui pra vocês, eu vou deixar pra semana que vem. Quero desejar pra vocês de novo aí um 2026 abençoado. Eu vejo vocês na próxima semana. E se você quer ser um patrocinador do nosso programa, entre em contato com o comercial da rádio ou com o comercial do Resenha de Mercado. 45 30 37 24 33. E se você quiser participar da nossa comunidade, entrar na nossa comunidade, entra lá aí através do nosso WhatsApp ou qualquer rede social do Resenha de Mercado, manda um ADM lá, fala que você quer entrar para você aprender a investir. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, até a próxima e valeu!